Diversidade e Inclusão é um podcast jornalístico que aborda a realidade das pessoas com deficiência, produzido pela agência Uva de Notícias, em que cada episódio conta com uma participação especial e um recorte específico. No programa de hoje, iremos falar sobre a importância do uso da Libras para garantir acessibilidade aos surdos. Quem conversa com a gente sobre o assunto é a especialista em Libras Isabelle Flor. A apresentação será feita por mim, Thiago Eiras, pela Anne Rocha e pelo Vini Azevedo. De acordo com o IBGE, estima-se que cerca de 5% da população brasileira é surda e parte dela usa Libras para se comunicar. A língua brasileira de sinais, comumente chamada de Libras, é a segunda língua oficial do país reconhecida pela Lei 10.436, de 24 de abril de 2002. Isabelle Flor, nossa convidada de hoje. Eu chamei a Isabelle para participar desse novo podcast, porque ela já foi minha professora de Libras, uma ótima professora de Libras que eu gosto bastante. Ela também trabalha no Instituto Nacional de Educação de Surdos, no INES. A professora de matemática é uma mulher super inteligente que eu admiro e está conosco aqui. Seja bem-vinda, Isabelle. Obrigada. Primeiro, eu não sei se eu sou digna de tantos elogios assim. Agradeço muito a oportunidade de estar junto com vocês, podendo falar um pouquinho. Sou proficiente em Libras. Aprendi, minha formação em Libras foi dentro do Instituto Nacional de Educação de Surdos, onde trabalho já tem 18 anos, né? E, assim como o Thiago falou, a gente tem lá o Ministério com Surdos Gestos que Marcam. É interessante você falar assim sobre essa empreitada nossa na parte comunitária, mas eu diria que mais do que isso, a gente hoje conta com poucos intérpretes assim para estar indo, assim como você falou, aos locais para interpretar, mas a nossa grande deixa comunitária é justamente oferecer o curso de Libras para a comunidade em geral, mas principalmente para familiares, né? Depois a gente vai tratar um pouquinho disso, porque dificilmente os surdos têm contato com os seus próprios familiares. Geralmente, quando eles têm contato na sua língua, que é a Libras, é geralmente na escola ou no seu grupo de amigos, que geralmente também é do ambiente escolar, mas não na família. E lá, apesar de ser um curso pago, a gente oferece o curso gratuitamente para todos os familiares de primeiro grau de surdo. Então, acho que é a maior Isso é porta de muito entrada, maneiro. né, que a gente tem hoje conseguido fazer nessa causa. Essa questão mesmo da família não saber a Libras, eu tiro até por mim mesmo também, que eu antes, quando eu era menor, né, eu tenho uma prima surda e ninguém da família sabia se comunicar com ela. Eu fui o primeiro a querer aprender para poder me comunicar com essa minha prima, então essa questão da própria família não saber a língua, né, para comunicar com seu parente, com seu filho, sobrinho, é bem complicada mesmo da família correr atrás de aprender. E quando a gente vê as estatísticas, apenas 5% dos surdos têm familiares surdos, né? 95% não tem ninguém da família, outra pessoa sem ser ele, a ser surdo. Então, com as outras pessoas também não sabendo, acaba sendo um espaço de exclusão dentro do próprio ambiente familiar. Né? É como se você estivesse dentro de uma casa onde todo mundo fala alemão e você fala português, e ali você não se comunica com ninguém. Exatamente a mesma coisa. Sim, E é verdade. interessante da gente analisar, porque é uma questão completamente fora do que nós entendemos, né? Porque nós, graças a Deus, escutamos, falamos tudo normal. Mas a gente analisa, acha, ele tem um familiar surdo, ele sabe se comunicar com esse familiar tranquilamente e tal, e nem sempre é assim, né? Hoje a gente está vencendo uma barreira que é geralmente muito complicada, porque a gente tem uma barreira aí de pensamento em si, né, de aceitação da própria família. Porque se a gente pensar hoje, desde 2002, essa lei que o Thiago citou, essa lei 10.436 de 2002, ela vem oficializando a Libras como uma língua do Brasil. Então, muitas das vezes a família pensa assim, que estranho ficar assim se comunicando com a mão. Já tivemos surdos que os familiares privavam de aprender a língua brasileira de sinais, falando que o filho não era macaco, e assim, então se a gente Nossa, vê, exatamente, esse é o espanto que a gente fica quando escuta esse tipo de história, né? A é Libras absurdo. é uma Sim. língua assim como o francês, como o alemão, como o inglês, como o português, ela é uma língua, ela tem estrutura, todas as estruturas que uma língua tem, a Libras tem também, então tem fonética, tem fonologia, tem semântica, tem sintaxe, tem tudo que uma língua tem, a Libras também tem, entendeu?
aí as pessoas entenderem isso como uma língua real é muito difícil. Então, esse passo da família tá primeiro aceitando o seu filho como surdo, o seu familiar como surdo, aceitando que ele tem uma língua, faz toda a diferença para o desenvolvimento dele em comunidade em geral, em todos os âmbitos também da sua vida emocional, sua vida profissional, sua vida estudantil, em todas as áreas, isso vai fazer grande diferença. Falando nessa questão assim de língua e tal, você citou falar alemão com uma pessoa que fala português. A Libras ela é uma linguagem universal ou é apenas brasileira? Então, Libras, na verdade, é uma sigla, né? O nome completo é Língua Brasileira de Sinais. Então, é uma língua que, como eu falei, ela tem estrutura própria, característica de uma língua, e ela é brasileira, tá? Sendo brasileira, ela fala aqui no âmbito nacional. Então, por exemplo, se a gente vai para os Estados Unidos, a gente tem língua de sinais americana. Se a gente vai para Portugal, a gente tem a LGP, que é a língua gestual portuguesa. Se a gente vai para outros países, a gente tem as suas línguas de sinais. Então, não são iguais, tá? Algumas são parecidas por terem a mesma origem. Então, você pega assim, por exemplo, o português e o espanhol. Eles tiveram uma mesma base lá atrás. Então, quando você escuta o português e o espanhol, eles são parecidos, né? A mesma coisa. Algumas línguas de sinais têm a mesma origem e por isso elas são mais parecidas do que outras. Então, você pode viajar para alguns locais e ter mais facilidade de falar com os surdos de um local, em detrimento a outros que são mais diferenciados. Sim, esse assunto gera muita dúvida, né? Eu já vi muita gente que chegou até mim perguntando: Libras é universal, é uma língua? Isso. E aí, por exemplo, mas se eu chegasse nos Estados Unidos, eu teria mais facilidade de conversar com um surdo, mesmo não sabendo a SL, mas eu compreenderia mais do que se eu tentasse falar inglês, porque meu inglês é péssimo, né? Então, eu acho que é um pouquinho mais acessível, assim. Mas sabe outra Sim. coisa? As pessoas têm muita dúvida, é essa última palavrinha dessa sigla, né? Língua brasileira de sinais. Muitas pessoas têm essa dúvida, porque muitas das pessoas, quando ouvem falar da Libras, muitas das vezes trazem à memória aquele alfabeto datilológico que muitas das vezes é distribuído num sinal, etc. E acha que Libras se fala fazendo a soletração das palavras, o que não é verdade. E você tem sinais que significam as palavras, né? Você não escreve MSA para falar mesa, você faz o sinal. Sim. Imagina ter que escrever palavra a palavra. Muita Nenhuma gente acha língua isso no mesmo. mundo você faz com soletrando. Imagina você conversar soletrando com alguém. E muitas das vezes as pessoas acham que a gente conversa soletrando com surdo. A gente não conversa soletrando com surdo, assim como a gente não conversa soletrando em língua nenhuma, né? Então, isso Sim. Então, vamos começar com essa escolha do dia, né? 26 de setembro. O INES tem a sua data ali registrada como sua criação no dia 26 de setembro de 1857. E aí, por conta dessa data ser 26 de setembro, foi feito um decreto marcando essa data também como 26 de setembro como Dia do Surdo, que é um dia que marca a luta pelos seus direitos. Então, essa data foi escolhida justamente por ser a data de criação do Instituto, que é a primeira escola para surdos no país. O INES é muito representativo para o surdo, que é ali onde ele teve o seu direito à educação estabelecido. Até então, os surdos eram considerados como incapazes. E ali ele já começa ali a sair da sua casa e ter o seu direito à educação. Então, por causa desse grande passo dado lá na época do Império ainda, que a gente tem essa data estipulada hoje. E aí somou-se a essa outras datas também no mês de setembro, que a gente tem dia 30 aí, Dia Internacional também do Intérprete. Então a gente acabou colocando um mês inteiro aí de comemorações e a corrida do orgulho surdo. A gente tem várias coisas aí acontecendo no mês de setembro, sempre direcionada a isso. Comemorações, né? Comemorações e visibilidade, porque quando você comemora, nos anos passados também, a gente tinha aqui, por exemplo, no próprio Rio de Janeiro, aí a luz lá no Cristo Redentor ficava toda azul, né? Quando você dá visibilidade, as pessoas começam a se perguntar o porquê e começam a conhecer a partir disso, né? E aí a gente consegue E acaba disseminar. valorizando também mais a língua, né?
Isso, isso. E conhecendo, porque às vezes você vai para a pessoa não faz ideia do que é, né? E isso chama a atenção. Quando chama a atenção, você ganha um espaço. Quando você ganha um espaço, você ganha corações. Então, do que você falou, você comentou sobre o INES, você poderia explicar pra gente o que é o INES de fato e se pessoas que não são surdas podem participar do INES? Então, o INES, ele é a primeira escola, como eu falei, bilíngue para surdos no Brasil. Ela foi criada lá na época do imperador, lá em 1857. Hoje, o que o INES tem? Desde a estimulação precoce, a data que você descobre que o filho é surdo, lá com 2 mesinhos, 3 mesinhos, 4 mesinhos, você já tem estimulação precoce, onde ele fica vendo semanalmente ali, ele e a família. Temos a educação infantil, o ensino fundamental, o ensino médio, graduação, pós-graduação a nível de especialização e a nível de mestrado. Perpassando também pela educação profissional. Então, e cursos de idioma, que no caso a gente oferece aqui também cursos de Libras. Ou seja, isso aqui é um mundo completo aqui. Então, pega lá desde o bebê até o mestre lá aqui em formação. Agora, se ele atende surdos e ouvintes, aí a gente vai separar em 2 partes. Até da estimulação precoce até o final do ensino médio e pré-vestibular, a gente atende exclusivamente surdos. É necessário ser surdo para estudar no INE. Agora, quando você passa para parte de educação superior, como a graduação, a pós-graduação, aí a gente faz a inclusão inversa. A gente, geralmente, fora, né, você tem vagas gerais e vagas especiais ali para, vamos dizer assim, para os deficientes. Aqui a gente tem a vaga para os surdos e 50% a gente deixa que os ouvintes entrem também na instituição. Então, eles cedem as vagas para ouvintes na graduação e depois na especialização e mestrado a entrada é livre, tanto de surdos quanto de ouvintes. Agora, fora isso, a gente oferece também o curso de Libras, que aqui dentro tem 2 anos e meio de duração, o curso completo, e alguns cursos de capacitação específicos. Eu, por exemplo, sou chefe da divisão de cooperação técnica, que oferece cursos de capacitações principalmente para profissionais da área da educação, a entenderem como funciona a educação desse aluno surdo. Porque a gente sabe que a inclusão está aí, o professor vai receber o surdo dentro da sala de aula, e muitas das vezes ele não sabe o que fazer com ele, né? E aí são esses cursos de capacitação que ajudam o professor a abrir seu horizonte. Isso é muito interessante porque às vezes até nós que escutamos normalmente não temos conhecimento de que existem cursos que a gente mesmo pode entrar, né, para entender um pouco o mundo deles. Sim, a gente oferece vários tipos de capacitação aqui, desde palestras, que geralmente aqui são mensais, a mini cursos de 20 horas, 40 horas, cursos de especialização. Agora a gente está com um em andamento, por exemplo, que teve, se eu não me engano, 803 inscrições. Um curso para 85 vagas com 803 inscrições a nível de Brasil, porque o curso é online, então ele dá acesso para qualquer um poder participar. Esse curso que teve essa entrada, sim, foi o curso para educação de surdos com deficiência associada. Então, é o surdo autista, é o surdo com deficiência intelectual, é o surdo com paralisia cerebral, né? Porque você não tem só o surdo, né? E aí o interesse se redobra ainda e a dificuldade do profissional entender esse aluno e como fazer também se redobra. Por isso que a procura é tão intensa. Fora o curso de Libras aqui, que as inscrições também são via sorteio, porque o número de inscritos é significativo. E cada vez está aumentando mais, né? A partir do momento que começou a crescer mais o Setembro Azul, voltando a falar do Setembro Azul, essa visibilidade que a Libras teve, muita gente está procurando mais os cursos de Libras. É um diferencial agora no currículo também, está procurando mais intérpretes, várias vagas de intérpretes também, para da eleição. Também precisa muito de intérpretes, né, para acompanhar candidatos. Essa valorização da língua acabou ampliando mais, né, para que as pessoas tivessem mais interesse em aprender, vagas também, que a profissão em si fosse mais valorizada também, né? Isso, e a Libras ele é um diferencial, né? É uma instituição que, então, o surdo ele não chega só na escola, né? Ele chega na escola, ele chega na loja, ele chega no banco, ele chega no hospital. E nesses lugares onde ele chega, ele precisa conseguir se comunicar ali. Ele não anda, a gente chama às vezes o intérprete de chaveirinho. O surdo não anda com o intérprete pendurado no bolso para pegar aqui e falar assim, agora aqui. Não é assim, né? Você precisa chegar nos locais e ter com quem falar e ter com quem se comunicar.
Na sua opinião, você acha que ainda existem muitos estereótipos por conta, né, da questão dos surdos, enfim? E ainda existe, é o que mais a gente tem, infelizmente. A gente, por Sim, exemplo, sim. via muitos professores, por exemplo, que não atendem o surdo ali porque acham que ele é incapaz. Dá uma outra coisa para ele fazer, ou passa ele mesmo sem saber, porque vê o surdo como incapaz. Quando, na verdade, ele só tem uma língua diferente. Na verdade, naquele local, o incapaz está sendo o professor, que não sabe como ensinar esse aluno. Então, só que em vez do professor reconhecer a sua própria incapacidade, muitas das vezes ele joga essa incapacidade no outro. Então, se você não tem ali habilidade para ensinar esse aluno, você tem que correr atrás da capacitação para tal e não simplesmente colocar a desculpa no outro, como se o outro fosse incapaz, e continuar a vida seguindo. Porque você vai receber um, daqui a pouco você vai receber outro, e a responsabilidade de ensinar é do professor. Gente, eu trabalho com surdos que são doutores, nem eu tenho doutorado na vida. O que falta é pessoas capacitadas para passar Sim, isso. cara, e já emendando na próxima pergunta, eu acredito também que as escolas e algumas universidades poucas estão preparadas para receber o surdo, né? Até um exemplo que estava ocorrendo agora, do censo demográfico do IBGE, eles não disponibilizam intérpretes e muita gente que está participando do censo, né, que vai de casa em casa fazer a pesquisa do censo demográfico, eu já tive pessoas, amigos e amigas minhas que vieram, nossa, eu fui, bati numa casa para fazer a entrevista do IBGE e a pessoa surda eu não consegui fazer, né, as perguntas necessárias porque eu não sabia me comunicar. Aí ela passou para a supervisora e o IBGE não disponibiliza. Então, acho que algumas instituições de universidades e escolas mesmo, poucas estão preparadas para receber e ter essa acessibilidade, né, para o surdo. É um direito, né? Então, a gente falou da Sim. Lei 436, mas a gente não pode esquecer do Decreto 56/2006 de 2005, que regulamenta isso. Então, na verdade, é um direito. Então, vamos supor, o surdo entrou na escola, ele tem direito a ter um intérprete ou professor bilíngue, né? E a escola tem que providenciar, seja ela pública ou privada. Se o surdo passou no vestibular, ele tem direito naquela universidade, seja pública ou seja particular, a ter o intérprete ou o professor bilíngue. Isso é um direito. Infelizmente, esse direito muitas das vezes é cerceado. Eu tenho, por exemplo, tenho muitos amigos surdos, né? E vou contar aqui a história de um deles, que para mim foi muito interessante. Ele tentou entrar numa universidade e fez o vestibular, colocou lá que era surdo e não passou. Ele fez novamente o vestibular, colocou que era surdo e não passou. Até que Nossa, deu um estalo na cabeça dele. O que que ele fez? Não colocou que era surdo. O que que aconteceu? passou. Ele passou. O Ou seja, problema é que já o estavam vetando ele preconceito era só Nossa. por ele ser surdo. só por ele ser surdo. Por quê? Porque à medida que ele passa, você tem que dar o direito dele da aula ser acessível. E aí, para não ter que dar esse direito, não ter que contratar um profissional e etc., é mais fácil dizer que ele não passou. Né? Graças a Deus, depois aí ele passou, ele teve seu direito ali, tinha que ser dado. E aí ele se formou, hoje ele é formado em RH, assim como eu vejo outros também. A gente tem alguns, assim, por exemplo, um que passou para medicina no Rio de Janeiro e também estava lutando lá para ter seu direito, porque aí tem, além da contratação, você ainda tem várias coisas ali acontecendo ao mesmo tempo, você imagina. Né? Então a gente tem surdos hoje que estão fazendo medicina, surdos que estão fazendo vários cursos. Tem surdos que fazem o próprio Letras Libras, que é o curso de graduação em Letras Português Libras, mas o surdo não precisa se formar só em Libras, né? Só no ensino da sua língua. Ele pode se formar no que quiser. Então, por exemplo, aqui hoje no Instituto, a gente conta com técnicos de informática, com analistas de informática, a gente tem biólogos, a gente tem vários profissionais diferentes e graduados, sem ser simplesmente na Libras. Né? Então, o surdo ele pode estar onde ele quiser estar. Você Sim, falou a questão, né, de um dos conhecidos seus ter se formado em medicina, e é uma coisa interessante, porque não é todo surdo que consegue um atendimento que ele seja correspondido, vamos dizer assim, porque não existem poucos médicos, pelo menos acredito eu, que conheçam a Libras, então ele não consegue transmitir para o médico o que ele está sentindo, né? Ele precisa, como você falou, de um intérprete, né? Com certeza. Esse que está fazendo, ele ainda está fazendo, ele ainda não está formado, mas teve uma hora que as dificuldades foram tantas que ele falou assim, cara, a vontade às vezes é desistir. A gente, não, você não vai desistir de maneira alguma, porque você é um ícone que está lá. Já chegou Né? até aí, né?
Com certeza, né? Mas você falou dessa coisa de o surdo chega no hospital, tem a maioria dos surdos, quando você chega e pergunta qual a sua maior dificuldade. Ele pode falar da dificuldade na escola, ele pode falar na sociedade, ele pode chegar na família, mas a maioria deles vai falar assim: olha, onde eu tenho maior dificuldade é num hospital. Porque às vezes você tem que tratar de assuntos particulares, de não sei o quê, e aí às vezes você não tem ninguém, aí às vezes vai um familiar por você. E o médico não olha nem para a cara do surdo, ele só olha para a cara do familiar, faz pergunta pro familiar, que também não sabe Libras, e aí conversa o familiar com o médico, depois ele vai embora, às vezes toma algum remédio, toma alguma injeção, ou fica internado, não sei o que, ele não faz ideia nem do que ele tem, porque ninguém olha para ele como pessoa. Então fica aquela conversa entre o médico e a família, e o surdo só esperando saber o que vão fazer com ele. Nossa, Isso é horrível, né? é de doer. Infelizmente, Ele isso que é a acontece. pessoa principal fica de lado, né? Fica de lado. Aí ele que vai levar a agulhada, ele que vai tomar o remédio, que não faz ideia do que é, Ele nem porque sabe o que tá acontecendo. pois é. E a família dizendo o que ele tá sentindo. Como é que a família vai saber o que ele tá. E às Você vezes a entendeu? família nem sabe, né? Libras nem sabe se comunicar Não com. sabe Libras, vai olhar, acho que ele tá com isso, com aquilo, com aquilo. Gente, É é absurdo, né? desanimador, mas é por isso Sim. que vale a luta do Setembro Azul. Deve É ser isso que é a desesperador até para a visibilidade que própria esse pessoa, serviço né? tem que ser. Hoje eu tenho alunos no curso de Libras lá do Gestos que Marcam que já estão fazendo a diferença, né? Tenho vários que trabalham dentro do setor de saúde, seja no setor público, como o UPA, como no setor particular, que eu tenho alguns também, e já estão fazendo a diferença. Então, às vezes, chega um surdo, já vão catar ele lá onde quer que esteja e chama aquele profissional para fazer a diferença ali. Então, aos poucos, a gente tem conseguido transformar essa realidade. Sim, isso faz total diferença mesmo, né? A gente buscar aprender não para ser um intérprete profissional, mas para a vida mesmo, né? Porque a gente, no lugar que a gente trabalha, até falando como jornalismo, né? Como jornalista aqui na Veiga, eu, o Vini e a Anne somos estudantes de jornalismo. E a gente não vê muito essa acessibilidade, né, na comunicação, na televisão, porque teve a criação, né, na Lei 13.146 de 2015, a qual aborda, entre outros aspectos, o direito à informação, à cultura, a lazer em formato acessível. E é lei, né? A acessibilidade é lei para todas as pessoas. Então a gente Sim, não vê muito isso também na questão da comunicação, né? Ou na é, televisão. nessa questão da comunicação, uma das grandes lutas após a criação dessa lei é o tamanho da janela do intérprete. Que às vezes você coloca, mas coloca uma coisa tão pequenininha que eles falam, olha, só se eu botar uma lupa aqui, né? Agora a gente está conseguindo em alguns canais dar uma melhorada nisso. Mas em questão à cultura tem melhorado bastante. Por exemplo, a maioria dos museus do Rio de Janeiro é acessível. Então, o surdo chega lá, ele é atendido na sua língua, seja por um guia surdo ou um guia intérprete dali do museu. Nossa, que maneiro. Isso é maravilhoso. Então, você chega lá, você tem um surdo que vai explicar para os surdos o Você que está Legal. sabe mais ou menos já alguns museus e algumas universidades que hoje em dia é acessível para o surdo? Então, universidades é por à medida que eles entram, né? Mas ele tem direito a qualquer uma delas. Entrou, ele tem direito. Agora, museus, você pega aí o MAM, você pega o MAR, você pega a maioria dos museus do Rio de Janeiro, e ele tem acessibilidade. Se você pegar dos museus que a gente tem aqui no Rio, maiores, eu acho que todos eles já são acessíveis em Libras, ou com o guia, ou já com toda a explicação em videolibras nos espaços. Você Nossa, que falou essa maneiro, eu nem questão, sabia. você falou E é essa questão legal porque de vai com surdo, a gente passa na frente, né? Porque aí, como você tem uma pessoa específica para ele já chega sendo atendido. Você falou essa questão, né, de ter o intérprete, né, o Videolibras, e é uma coisa que eu parei para me pensar. É porque eu tenho uma conhecida que ela sabe Braille, e uma vez ela foi numa exposição e foi ler, né, a transcrição da obra em Braille para ver se era a mesma coisa que era escrita em linguagem normal, né? E aí ela chegou à conclusão que era uma explicação completamente diferente do que a que a gente tinha. E é uma coisa que me bateu curiosidade. É a qualidade da transcrição das obras é boa como é escrito pra gente ou tem muita diferença? Então, isso vai do profissional que estiver fazendo. E esses, por exemplo, que estão trabalhando nos museus do Rio hoje, são de qualidade, né? Eles passaram por todo um processo, né? Mas
Vou te dar um exemplo que é terrível. A gente chegou em época de eleição e na comunidade surda, que a gente costuma chamar, também da época do processo. Porque quem contrata não sabe Libras. Então você não sabe se a pessoa está fazendo o que estão falando ou não. Tem gente que simplesmente fala que sabe para receber o dinheiro e chega na hora, faz um monte de coisa assim que não tem nada a ver, de Libras não tem nada. Você vê que a pessoa não sabe nem o básico do Sim, alfabeto. muitos alunos também já se aventuram, né, como Às vezes estão intérpretes. no básico ainda sem saber o mínimo e já está lá sendo contratado. Isso dá uma leva de processos contra tanto quem aceitou quanto quem contratou, né? Porque como contratante, o mínimo que você tem que ver é o currículo da pessoa e o número de cursos que a pessoa tem, as formações que a pessoa tem. Não é qualquer um, né? Sim. Libras é uma língua, você não contrata um transcritor ou um tradutor ou intérprete de outra língua se ele realmente não for qualificado para isso. É a mesma coisa. Então, o que tem de falso intérprete espalhado por aí, infelizmente, É não demais, muito. poucos. É Eu, triste de por exemplo, saber, no né? próprio ministério, com o surdo gestos que marcam lá, eu já tive alunos do nível 2, ou seja, ele tinha 6 meses de. Imagina você com 6 meses de inglês abrir um cursinho de inglês. É absurdo. Tá maluco, que isso? Eu já tive alunos no nível 2, ou seja, ele acabou de passar para o nível 2, abrindo uma sede para dar curso de Libras. E Gente, isso é é absurdo isso. porque as pessoas que estão pagando não sabem se ele realmente sabe. É por isso que hoje em dia, por exemplo, eu trabalho só com pessoas com formação na área, né? A gente trabalha com professores lá no Gestos que Marcam apenas que tenham realmente sua formação, né? Com certificado e etc. Porque é um dos cuidados que a gente tem, porque o que tem de gente vendendo o que não sabe é muita, infelizmente. É horrível isso, né? Acaba tirando o lugar de um profissional qualificado A própria questão da pra. credibilidade, né? É complicado. Exato, e você não é só porque você tirou o lugar de um profissional, é que você está espalhando desinformação. Sim, Você está sim. ensinando que não é, ou aquilo que é, mas de uma maneira errada, entendeu? Então, o serviço de desinformação que você está fazendo, ele é maior até do que o prejuízo financeiro. É horrível, é Verdade, absurdo cara. É mesmo. verdade. Passando agora para a próxima pergunta, o processo de aprendizagem de uma pessoa surda é diferente, né? Porque a gente vê na alfabetização, né, o processo de aprendizagem entre um ouvinte e uma pessoa surda é diferente. E nesse sentido, qual a relevância da Libras na educação para esse processo da aprendizagem da pessoa surda? Então, o processo de ensino-aprendizagem é diferente porque ele é um indivíduo visual. Então, trabalhar a visualidade é de extrema importância ali. Por isso que a gente tem uma coisa chamada pedagogia visual, que foi defendida ali na tese da Campelo, mostrando essa diferença na educação do surdo para a educação do ouvinte. Tá? Quando você traz a alfabetização, por exemplo, ela é totalmente diferente. Por exemplo, quando você aprende inglês, ninguém chega para você e fala assim, A, B, C, D. Aí você tem que juntar o B com A. Não é assim que você vai no cursinho de inglês, é? Não é, Não. não é assim. É a mesma coisa. O surdo ele tem direito, por lei, nesse decreto 5.626 fala, é, de aprender o português como segunda língua. É como se ele tivesse num cursinho. É como nós no cursinho de inglês, é ele na aula de português. O método de ensino é diferente. É como um curso de um segundo idioma, entendeu? Então, os métodos, a didática ali é diferenciada. O que não é diferenciado? Quando você ensina a geografia, a história, a biologia, você vai ensinar na língua dele. Agora, se você puder ainda dar um adicional de tornar esse ensino visual, isso vai fazer toda a diferença. Tá? Ou que um professor que entenda pelo menos a estrutura da Libras vai entender como esse indivíduo pensa e aí vai conseguir passar melhor a questão. Mas o português, ele é obrigatório ser português no ensino como ensino de segunda língua. Então, isso atinge principalmente os professores do ensino fundamental 1. Agora, no ensino fundamental 2, etc., então, quando você tem professores que vão trabalhar história, geografia, etc., às vezes o professor chega em sala de aula achando que o intérprete é o professor de surdo. Que não é Caramba. verdade. O professor de surdo Não. é o professor. O intérprete só está ali para fazer o intermédio. Vai O fazer o professor canal chega de ligação, na né? sua sala e segue a aula.
Entendeu? Então, o que não é, ele tem que ver a especificidade do seu aluno, entender como ele pensa, entender como ele raciocina. Senta ali com o intérprete, você entender um pouquinho, e faz perguntas para o seu aluno, para você entender quem é ele, e a partir disso você vai trabalhando com uma pedagogia, se possível, também visual. Mas sabe o que é legal? Quando você trabalha com uma pedagogia visual, você não atinge só o surdo. Todos os ouvintes também podem ser beneficiados por esse mesmo processo, o que facilita até o aprendizado dos ouvintes que estão em aula. Acaba sendo mais didático também, né? Muito mais, muito mais. Quando o Isso que professor é ele super consegue atingir o importante. surdo, quando o professor atinge o ouvinte, ele só atinge o ouvinte. Agora, quando o professor atinge o surdo, ele atinge a classe toda. Muito Diferencial, né? diferente, sim, Mas realmente. poucos são capacitados para isso, tá? Infelizmente. Por isso que é muito importante, né, ter essa acessibilidade nas escolas, né, porque eu tenho alguns amigos, né, que você conhece também, que no ensino médio os surdos às vezes passam sem saber, eles fazem aprovação automática, mas o surdo não aprendeu porque a escola não disponibiliza um profissional, um intérprete para ele, né. Então por isso que é super importante na área da educação ter um intérprete. Aí vai das duas máximas, infelizmente, né? O que deveria ser uma exceção acaba virando a regra. Ou o professor passa o surdo sem ele saber, porque considera o surdo incapaz, ou o professor passa o surdo sem saber, porque se considera incapaz e não conseguiu passar a matéria, o que deu no mesmo, né? E aí a nossa O surdo sai perdendo sempre, né. justamente. Então, a nossa necessidade é que o surdo saia realmente sabendo. É quase uma E para aprovação isso, automática, um né? ambiente. Não, não é quase não. É uma aprovação automática, infelizmente. Ou por conta do professor botar a culpa no aluno, ou por conta do professor colocar a culpa em si mesmo, mas sempre uma aprovação automática. O que é muito ruim. O surdo, hoje em dia, no máximo, ele é aprovado por falta, não por aprendizado, entendeu? Se ele falta muito, ele é reprovado e acabou. Se ele for, não importa se ele aprendeu ou não, ele é passado. O que não é o ideal. Agora, a gente tem hoje crescendo, graças a Deus, o número de salas de recurso, onde ele pode aprender também num contraturno, com um profissional que seja especializado, mas isso não é suficiente. O importante é que o seu professor regular, o seu professor de sala, tenha um conhecimento pelo menos básico da Libras, pelo menos básico do que é o surdo, para ele conseguir montar a sua aula, mesmo que seja com auxílio de um intérprete. E aí vai fluir. Aí ele realmente tem condições e vai sair sabendo, e saindo sabendo, esse surdo que realmente sai sabendo, é esse surdo que entra nas universidades. O surdo que sai sem saber acaba tendo uma possibilidade de vida fechada para ele. Você pode explicar pra gente a diferença entre um surdo oralizado e um surdo Sinalizante? sinalizante, exatamente? Beleza, vamos lá. Eu costumo fazer uma seguinte pergunta: por que que você sabe português? Né? Você sabe português não é porque você aprendeu na escola, porque você não aprendeu português com 6 anos, 7 anos. Você sabe português desde que você estava na barriga da sua mãe, que você foi ouvindo, né? A gente sabe por contato com a língua desde pequenininho. E o surdo é a mesma coisa. Ele só vai saber Libras se ele tiver contato com a língua. E no Brasil, o que mais acontece esse contato com a língua, ele acontece quando ele entra no ambiente educacional. Então, ele só vai ter contato com a língua lá para os 6, 7 anos de idade. Nossa, Quando ele atrasa muito, né, o processo de atrasa muito, o que aprendizagem. já é ruim. Já é muito ruim para ele, mas pelo menos é um contato. O ideal é que isso aconteça no primeiro ano de vida, mas vamos dizer que seja aos 6. Então, ali ele começa a ter contato com o intérprete, contato com outros alunos surdos, ele aprende a língua a partir dali. E aí ele se torna um indivíduo sinalizante. Fora o indivíduo sinalizante, o surdo sinalizante, você tem, por exemplo, na maioria das vezes, o surdo que não nasceu surdo, tá? Vamos dizer que ele tinha 5, 6 anos, sofreu um acidente, perdeu a audição. Ou, por exemplo, eu conheço surdos que por remédio ototóxico perdeu a audição. Ou por qualquer outra causa perde a audição. Na maioria das vezes, eles se tornam surdos oralizados. Por quê? Porque ele já tem uma memória auditiva. Então, a primeira língua dele não vai ser a Libras. A língua dele é o português. Por quê? Porque ele já estava acostumado com essa língua. Foi nessa língua que ele nasceu, com essa língua que ele cresceu e com essa língua que ele pensa. Se é com a língua portuguesa que ele pensa, ele é considerado um indivíduo oralizado. Se é com a Libras que ele pensa, é a primeira língua dele, aí ele é um indivíduo sinalizante. E aí você tem 5% dos surdos que são indivíduos bilíngues, ou seja, eles conseguem permear tanto no português
quanto na Libras. E na maioria das vezes também são surdos que a gente chama ensurdecidos, né? Eles ficaram surdos por algum motivo em alguma época da vida, Entendi, tá? não sabia que tinha essa palavra. Isso, exato. Essa Agora, diferenciação, né? a maioria dos surdos que nasceram surdos são surdos ou sinalizantes ou bilíngues, se ele aprendeu português ali ao longo do tempo e tiver um bom ensino ali do português com profissionais capacitados, ou infelizmente ainda acontece algumas vezes, agora graças a Deus cada vez menos, é o surdo que não tem língua, que se comunica por gestos expressivos. Isso seria a próxima pergunta. Todo surdo sabe Libras? Exato. Então, esse surdo que, por exemplo, eu costumo dizer que a Libras ela não vem flutuando assim por osmose e entra em você, encostou, entrou, não é. Ou você tem contato com a língua, você não sabe ela, não tem como. Nasceu surdo, pronto, ele sabe Libras. Não é assim. Não. Antes fosse assim, né? Antes fosse assim, mas não é, né? Então, o que que acontece? Por exemplo, muito antigamente o que acontecia era os surdos serem mantidos dentro de casa, protegidos, assim, nesse excesso de proteção de pai e mãe que não deixa nem ir para a escola. Não tem que proteger porque meu filho é deficiente. Aí você não deixa ele viver. E aí, como é que você se comunica com ele? Inventa. Né? Você vai inventando uma mímicazinha para cada coisa, mas isso significa que ele só consegue se comunicar com aquelas pessoas que estão rodeando ele ali. Significa que ele não consegue sair em sociedade, não consegue socializar, não consegue trabalhar, não consegue Fica ele crescer, porque muito não tem língua. limitado, né? Completamente. Completamente limitado. Hoje em dia, até para receber os benefícios sociais, etc., os pais não podem mais deixar esse surdo trancado dentro de casa, tem que botar na escola. E aí, quando ele chega na escola, ele tem contato com a língua e aí ele passa realmente a viver. Né? Então, hoje, o número de surdos sem língua deu uma diminuída boa, né? Mas ainda não chegou no ponto que a gente quer. Mas já está melhorando. Então, na maioria, vamos colocar assim, a tendência é que a gente tenha cada vez menos surdos sem língua, e aí a gente passa essa divisão apenas entre surdos sinalizantes e surdos oralizados, que são esses surdos, em sua maioria, ensurdecidos, que ficaram surdos ao longo da vida, e não de nascimento. Entendi. Então, não adianta a gente achar, ele é surdo, sabe Libras, porque. Não é porque ele nasceu surdo que ele sabe Libras, então por isso é importante que ele seja colocado, desde que descobriu que é surdo, num ambiente onde ele seja estimulado, né? Quando ele é estimulado na sua língua, ele também é estimulado cognitivamente e consegue se desenvolver em todas as áreas, assim como um ouvinte. Sim, e já partindo para o final, você falou da questão dos surdos, né? Que ele acabou ficando surdo, né, com o tempo, ou alguma doença. Como a gente se refere ao surdo, né? Muita gente chama, na infância, né? Muita gente zoa e brinca. O mudinho, é mudo. Muita gente se refere ao surdo como mudo. Qual a palavra certa a se referir? É surdo, surdo-mudo, Então, deficiente auditivo também, muita gente chama deficiente. vamos começar com a deficiente auditivo. O surdo, ele detesta ser chamado deficiente, tá? Ele considera a palavra deficiente como se fosse discriminatória ali, tá? Então, ele se abstém dessa palavra, ele não gosta de ser chamado assim, esse aqui é meu amigo deficiente. Você falou deficiente, você já perdeu o amigo, né? Ele não gosta, ele É acha que verdade. rebaixa. Outro erro que muitas vezes se comete, como você estava falando, é a palavra mudo. Se você fizer um exame, né, de ultrassom, ou etc., o exame que você quiser fazer, ali nas cordas vocais do surdo, você vai ver que ele não tem diferença nenhuma para gente. O seu problema está simplesmente no seu ouvido. Então, ele não é mudo. O Uhum. surdo tem voz. O surdo fala. Ele pode não falar o português, mas ele tem a voz dele. Se um surdo passar aqui do meu lado agora no corredor sem eu ver, só pela voz dele, eu vou saber qual é o surdo que está passando ali. Porque ele tem voz, mesmo que ele não fale o Sim. português. Entendeu? Porque Mas suas ele cordas não vocais são é porque normais. ele é surdo que as cordas vocais dele param, né? Exatamente. Quem é que tem problema na corda vocal? Geralmente a pessoa que faz traqueotomia, outra coisa que não tem nada a ver com a surdez, tá? Então, o Sim, surdo completamente não é diferente. mudo, ele é surdo, simplesmente surdo. Não é surdo mudo, não é mudo, não é mudinho, é simplesmente surdo e é assim que ele se reconhece e é assim que ele gosta de ser tratado. Então, se é assim que ele gosta de ser tratado, é assim que a gente vai tratar A ele. gente precisa Ele respeitar e chamá-lo da forma correta, né? Exato, e a forma que eles se identificam na sua cultura, na sua comunidade, eles mesmos falam comunidade surda, né? Não é comunidade deficiente auditiva, é comunidade surda, e é assim que eles gostariam de ser chamados e respeitados.
Isabelle, foi incrível, a gente esclareceu muitas coisas, então acredito que todos os nossos ouvintes vão amar esse podcast, porque muita gente tinha essa curiosidade, a gente trouxe perguntas que realmente geram muitas dúvidas entre nós, ouvintes, entre pessoas da comunicação também. A gente está, agora na agência UVA, a gente está tentando abrir um pouco para a questão da acessibilidade dos surdos, colocando legenda em alguns stories nossos, porque a gente precisa, né, ter essa inclusão, porque a gente vê no meio da comunicação que tem pouco isso, e a gente, como estudante, a gente quer aprender mais, saber mais sobre esse assunto e tentar abrir para todos os deficientes, né, para os surdos, para quem tem baixa visão também. A gente quer ter essa acessibilidade. Então, eu te agradeço muito, foram ótimas respostas que você deu, acho que ficou tudo bem esclarecido. Foi um grande aprendizado para a gente. Sim, foi uma aula, realmente. Muito obrigado, Isabelle. A agência UVA da Universidade Veiga de Almeida te agradece demais a sua participação. E volte sempre, por favor. Eu agradeço a possibilidade de ter essa troca aí, foi uma troca boa, e essa preocupação com vocês com o assunto também me deixou encantada. Muito obrigada. Obrigado, Isabelle. O Vinícius também é um aluno aqui de jornalismo, esteve participando. Obrigado, Vinícius, pela participação aqui também. Você trouxe ótimas perguntas. E você aí que está nos ouvindo, fiquem ligados aqui no nosso podcast Diversidade e Inclusão, que todo mês a gente está publicando novos podcasts. Então, muito obrigado e até a próxima.